Alguns vídeos não deixam só arrepios, eles deixam perguntas que ninguém consegue responder. Prepare-se para ver registros tão estranhos que vão mexer com a sua cabeça. Número 1. O homem flutuante no mercado. Um cliente compartilhou um vídeo bizarro feito dentro de um supermercado da rede Walmart. No meio das prateleiras, ele flagrou um homem aparentemente levitando. Sim, o sujeito estava no ar, mas segurava firme o carrinho que continuava no chão. Já viu algo assim? Claro que não. Ninguém tinha visto. Parecia coisa de super-herói. Ele parecia estar usando algum tipo de poder oculto para flutuar, mas perdeu o controle por um instante. A cena se destacou porque isso não era um filme. Era a vida real. E ninguém conseguia explicar. Número 2. O ônibus escolar sem crianças. Um motorista conduzia seu ônibus escolar normalmente, conversando com os alunos no caminho. Tudo seguia tranquilo. Até que, de repente, todas as crianças simplesmente desapareceram. Num piscar de olhos, o ônibus ficou vazio. Os assentos continuavam com as mochilas e os lanches, mas não havia nenhuma criança ali. O motorista ficou em choque, parou o veículo e correu para verificar. Era como se alguma força desconhecida tivesse teleportado os alunos para outro lugar. Ele não fazia ideia do que fazer. Será que eles iriam reaparecer? Número 3. O perseguidor idêntico. No dia 8 de outubro de 2023, dois amigos pedalavam por uma trilha comum quando algo fora do normal aconteceu. Um garoto passou de bicicleta por eles, mas logo em seguida, outro garoto exatamente igual surgiu no mesmo caminho. Como aquilo era possível? Eles pensaram ser um irmão gêmeo, mas havia algo estranho. O segundo parecia artificial. Havia algo de errado em sua postura, como se fosse uma cópia imperfeita do primeiro. Um deles sugeriu que poderia ser um metamorfo, uma criatura que copia formas humanas. Coincidência ou perseguição? Número 4. A fuga mágica do ciclista. Em uma área deserta, um morador observava um ciclista passar. De repente, um grupo de animais começou a persegui-lo. Cães, aves, todos juntos seguindo o ciclista como se estivessem hipnotizados. Até os pássaros voavam na mesma direção, como se estivessem sendo comandados por uma força invisível. O morador disse nunca ter presenciado algo parecido. Acreditava que o ciclista podia carregar uma energia mágica ou espiritual, do tipo que só os animais conseguem perceber. Talvez uma espécie de bruxa moderna pedalando em silêncio. Número 5. O cachorro congelado no tempo. Um morador do interior viu uma cena que o fez parar no meio da estrada. Um cachorro estava parado, imóvel, como se o tempo tivesse congelado só para ele. Não dormia, não descansava, apenas permanecia totalmente estático. Ele se aproximou, tocou o animal e nada. Nenhum movimento. Alguns moradores disseram que poderia ser bruxaria. Outros que era uma falha na Matrix. Fosse o que fosse, ninguém conseguiu explicar por que aquele cachorro parecia ter sido pausado pela própria realidade. Número 6. O gesto que desligou o metrô. Dois amigos estavam se divertindo no metrô, conversando e rindo, quando uma delas fez um gesto rápido com a mão. E as luzes do trem se apagaram na hora. Todos ficaram assustados. Ela repetiu o mesmo gesto e as luzes voltaram. Coincidência? Enquanto os passageiros acreditavam em problemas na rede elétrica, o amigo da garota tinha outra teoria. Talvez ela tivesse ativado sem querer algum tipo de habilidade especial, algo que estava escondido, e despertou naquele instante. Número 7. A mulher arrastada pelo nada. Uma mulher organizava seus objetos quando, do nada, algo invisível agarrou sua perna e a arrastou para dentro de um cômodo escuro. Ela tentou entender o que estava acontecendo, mas não havia ninguém visível por perto. Seria um fantasma? A casa estaria mal assombrada? Ela conseguiu se libertar e fugir correndo, apavorada. Nunca mais voltou ao local. Aquela força desconhecida parecia não ter intenção de deixá-la sair viva. Número 8. O homem que andava sobre o rio. Em Londres, próximo ao Palácio de Westminster, um visitante notou uma pessoa dentro do rio. Ao olhar melhor, percebeu algo inacreditável. Ele não nadava. Ele caminhava sobre a água. Calmo. O homem andava como se o rio fosse chão sólido. Outros turistas também viram e ficaram paralisados. Não havia truques, cordas, nada. Era apenas ele e a água límpida abaixo dos pés. Por alguns segundos, todos acreditaram que estavam diante de um ser com poderes sobrenaturais. Número 9. A sombra que salvou mãe e filho. Uma mãe atravessava a rua empurrando o carrinho de bebê quando um carro veio em alta velocidade. Tudo indicava que seriam atropelados. Mas, em segundos,
Uma figura escura surgiu do nada, pegou os dois e os colocou em segurança na calçada. A velocidade era sobre-humana. Logo após salvá-los, a figura se transformou em um homem e desapareceu na multidão. Muitos acreditam que foi um anjo da guarda que apareceu no momento exato para cumprir sua missão. Número 10. A mulher sem cabeça. Uma mulher assistia às imagens de sua câmera de segurança quando notou algo estranho. Um pedestre andava pela rua, mas ao dar zoom, ela percebeu que a pessoa não tinha cabeça. Apenas caminhava como se fosse algo normal. Em questão de segundos, a figura desapareceu da imagem. Nada de correr, nem de virar a esquina. Apenas sumiu. Uns disseram que era um fantasma, outros que era um ser extraterrestre. A única certeza, aquilo deixou a dona da casa completamente aterrorizada. Número 11. O piscar congelado. Na China, um grupo de amigos curtia um jantar em restaurante quando uma mulher, no meio da risada, congelou completamente. Seus olhos pararam de piscar. Seu rosto ficou imóvel, como se alguém tivesse pausado o tempo só para ela. Os amigos, assustados, disseram que seus olhos ficaram mortos por um instante. Depois ela voltou ao normal. Enquanto alguns falavam em falha na Matrix, outros tinham certeza. Ela foi possuída por algo que tomou o controle por alguns segundos. Número 12. O anel capturado pelo helicóptero. Moradores olharam para o céu e ficaram boquiabertos com o que viram. Um helicóptero voava com um longo cabo pendurado. Na ponta havia um enorme anel transparente, e dentro dele objetos estranhos, sem explicação. Rapidamente começaram as especulações. Seria uma operação militar secreta? Muitos acreditavam que o anel era, na verdade, um OVNU capturado, talvez vindo de um portal dimensional. O vídeo viralizou, pois o objeto não se parecia com nada já visto antes. Número 13. A mulher paralisada no estacionamento. Em um estacionamento, testemunhas viram algo extremamente perturbador. Uma mulher parou no meio do caminho e ficou completamente imóvel. Não piscava, não respirava, apenas permanecia estática, como se o tempo tivesse congelado para ela. Depois de alguns segundos, ela voltou a se mover, como se nada tivesse acontecido. As pessoas ao redor não sabiam o que pensar. Teria sido um erro na realidade? Um transe? A cena parece saída de um filme de ficção, mas aconteceu diante de várias pessoas. Número 14. A saída controlada de Lady Gaga. Lady Gaga deixava um evento cercada por fãs e seguranças, quando foi flagrada por uma câmera andando de forma estranha. Seus movimentos eram lentos e robóticos, como se alguém estivesse controlando seu corpo remotamente. Alguns pensaram em encenação, mas quem estava no local jurava que aquilo era real. Surgiram teorias de que ela poderia estar sob influência sobrenatural. O vídeo rodou o mundo e alimentou ainda mais o mistério em torno da cantora. Número 15. A força descomunal do preso. Um homem preso numa sala de interrogatório surpreendeu a todos ao dar um chute na parede com tanta força que a destruiu completamente. A estrutura quebrou como papel, abrindo uma enorme passagem por onde ele escapou sem pensar duas vezes. As autoridades não conseguiram entender. Nenhum ser humano teria força para aquilo. Parecia que ele carregava uma energia obscura, talvez até demoníaca. Desde então, a polícia tenta recapturá-lo, mas enfrentam algo que vai além do natural. Número 16. O ciclista que sumiu no ar. Dois amigos pedalavam por uma estrada isolada. Um deles filmava o trajeto quando, de repente, seu colega simplesmente desapareceu. A bicicleta ficou no chão, mas o garoto sumiu como num passe de mágica. Assustado, o menino gritou seu nome, Jeremy, mas não houve resposta. Parecia que um portal tinha se aberto e levado o amigo para outro lugar. Até hoje ninguém sabe para onde ele foi, ou se algum dia irá voltar. Número 17. A convidada de pescoço torcido. Durante um ensaio teatral, um grupo de mulheres praticava movimentos com as mãos quando as câmeras registraram algo sinistro. Entre elas, havia uma mulher que ninguém lembrava de ter convidado. Ela tinha a pele pálida, um sorriso sinistro e o pescoço completamente torcido, de uma forma impossível para um humano. Enquanto as outras ensaiavam, ela apenas observava, imóvel. Depois disso, desapareceu e nunca mais foi vista. Número 18. O sorriso demoníaco na plateia. Durante o MTV Video Music Awards, uma câmera captou algo inquietante na plateia. Uma mulher sorria de maneira anormal, seus olhos estavam arregalados demais, e o sorriso, afiado, quase animalesco.
Pessoas disseram que parecia um demônio entre os espectadores. Outros acreditavam que fosse uma metamorfa ou pessoa possuída, escondida à vista de todos. Aquela imagem causou calafrios em quem assistiu ao evento. Número 19. O demônio do sinal de trânsito. Parado no trânsito, um motorista olhou para o carro ao lado e ficou paralisado. No banco do motorista havia um homem, ou algo que parecia humano, mas tinha o rosto deformado como o de um demônio. Alguns disseram que o motorista poderia estar sofrendo da rara síndrome da face demoníaca, mas outros acreditam que era, sim, uma criatura das sombras. Imediatamente, sinais estranhos começaram a aparecer em volta do carro. A dúvida permanece. Estamos começando a enxergar o mundo espiritual? Número 20. A entidade do espelho. Uma mulher se posicionou diante de um espelho conhecido por ser palco de fenômenos estranhos. Ela queria testar por conta própria. Ao se olhar, notou algo de errado. O reflexo parecia diferente, como se não fosse dela. Um arrepio percorreu seu corpo. Ela encostou a mão no vidro e ativou um dispositivo usado para detectar presenças espirituais. O aparelho disparou na hora. Algo do outro lado respondeu. Será que o espelho era, na verdade, uma prisão para uma entidade esperando ser libertada? Número 21. A sombra que trocou de corpo. Uma câmera de segurança registrou um evento inacreditável. 2 homens caminhavam lado a lado quando uma sombra escura, com forma humana, saiu lentamente do corpo de um deles e entrou no outro. Não era reflexo, não era erro da câmera. Parecia uma transferência espiritual, como se um espírito maligno estivesse trocando de hospedeiro. Moradores sugeriram que o segundo homem procurasse ajuda espiritual imediatamente. Número 22. A luta invisível do varredor. De madrugada, uma câmera gravava um funcionário da limpeza trabalhando normalmente. Mas, de repente, ele começou a agir de forma estranha. Pegou a vassoura e passou a lutar contra algo invisível, com movimentos ágeis e violentos. Ele se mexia com uma habilidade quase sobre-humana, como se estivesse possuído ou fosse controlado por uma entidade. Alguns falaram em espírito ninja, outros em anjo protetor. Mas a gravação deixou claro. Ele estava lutando com algo que ninguém mais podia ver. Número 23. O portal de fumaça. Um vídeo chocou moradores de uma pequena cidade. Mostrava uma garota parada na beira da estrada quando um anel de fumaça apareceu ao seu lado. Ela ficou confusa, tentando entender o que era aquilo. De repente, um clarão surgiu do meio do anel e a sugou para dentro. Em questão de segundos, a menina e o portal desapareceram. Uns disseram que ela era de outro mundo e o portal veio buscá-la. Outros acreditam que ela foi levada para outra dimensão. Número 24. Os olhos no caixão. Durante o funeral de uma mulher, parentes e amigos se reuniram em volta do caixão. Tudo estava silencioso, até que de repente seus olhos se abriram. Sim, abertos, como se ela ainda estivesse viva. As pessoas congelaram. Teria sido um erro médico? Uma possessão? Outros diziam que ela nunca foi humana, mas um demônio disfarçado. Antes que tomassem qualquer decisão, seus olhos fecharam novamente, e ninguém ousou se mover. Número 25. A torcedora do voodoo. Durante o Super Bowl, uma mulher chamou atenção ao segurar um boneco de voodoo enquanto fazia gestos estranhos, quase como um ritual. Mais estranho ainda era o número no boneco, 15. O mesmo número de um dos jogadores em campo. Muitos acreditaram que ela queria enfeitiçar o atleta ou atrapalhar seu desempenho. As imagens rodaram o mundo, e até hoje ninguém sabe quem ela era ou o que realmente fez ali. Número 26. O manequim que ganhou vida. Durante uma visita ao mercado, um homem percebeu algo inquietante na vitrine de uma loja. Um manequim mexeu a cabeça, lentamente, como se estivesse vivo. Ele pensou ter imaginado, mas teve certeza de que era real. As pessoas ao redor não notaram nada, mas ele ficou em choque. Para muitos, não era um manequim, e sim uma criatura disfarçada observando os humanos. Em poucos segundos, voltou a ficar imóvel. Mas aquele momento ficou gravado em sua mente. Número 27. A bruxa que imitava Cardi B. Após uma premiação, celebridades davam entrevistas no tapete vermelho. Enquanto Cardi B falava, uma mulher ao fundo chamou a atenção do público. Era idêntica a ela. Mesma roupa, mesmo rosto, mas distante e fazendo gestos estranhos com as mãos. O vídeo viralizou. Muitos acreditavam que ela era uma bruxa ou um metamorfo controlando a cantora à distância. A semelhança era assustadora, uma duplicata sombria que ninguém esperava ver.
Número 28. A fã com olhos de réptil. Durante uma partida de basquete, câmeras registraram uma mulher na plateia com uma aparência diferente. Sua pele parecia escamosa, os olhos não pareciam humanos. As imagens ganharam as redes sociais rapidamente. Muitos acreditaram que ela era um reptiliano, seres extraterrestres disfarçados de humanos. Depois disso, muita gente passou a prestar mais atenção nas arquibancadas. Nunca se sabe quem pode estar ao seu lado num jogo. Número 29. A repórter que comeu uma mosca. Durante uma transmissão ao vivo em Boston, uma jornalista fazia uma reportagem normalmente quando uma mosca pousou perto de seu olho. O que aconteceu em seguida deixou todo mundo assustado. Ela simplesmente engoliu o inseto, sem hesitar. O vídeo viralizou. Comentários começaram a surgir, chamando-a de reptiliana ou alienígena disfarçada. Foi mesmo um acidente? Ou um instinto de algo não totalmente humano? Número 30. Os dedos alongados da cantora. Durante um show num teatro, os olhos do público se voltaram não para a voz da cantora, mas para suas mãos. Os dedos pareciam anormalmente longos. Com o tempo, algumas pessoas juraram que eles cresciam lentamente diante dos olhos de todos. A suspeita surgiu. Ela seria uma criatura disfarçada? Um ser reptiliano cujo disfarce começou a falhar? Desde então, muitos voltaram a assistir à gravação, buscando mais pistas. A dúvida permanece. Será que já vimos outros como ela e não percebemos? Número 31. O círculo de fogo no quintal. Um trabalhador queimava folhas atrás de um prédio quando as chamas se intensificaram demais e formaram um círculo perfeito. Mas o que assustou foi o que veio depois. O círculo girava como se estivesse sendo ativado. Um portal? Vizinhos disseram que há anos escutavam sons estranhos naquele lugar, especialmente à noite. Muitos acreditam que o homem, sem querer, abriu uma passagem para o outro lado. Talvez espíritos estivessem esperando por esse momento. Número 32. O fantasma corredor. Um vídeo começou a circular mostrando um homem correndo por uma área rochosa e deserta. Mas o mais impressionante era sua velocidade, estimada em cerca de 80 km por hora. Isso mesmo, como um guepardo. Nosso corpo não suporta essa velocidade. Ossos, músculos, tudo limitaria um humano comum. Mas esse homem parecia não ser comum. Muitos o compararam a um personagem de filme de super-herói. Real ou encenação? Ninguém conseguiu provar. Número 33. A chegada súbita no restaurante. Durante a inauguração de um restaurante, uma equipe de TV entrevistava uma mulher quando, ao fundo, algo inexplicável aconteceu. Um homem apareceu do nada, literalmente. Não havia saído de nenhum lugar visível. As teorias começaram. Teria vindo de um portal? De outra dimensão? O vídeo viralizou, sendo analisado quadro por quadro. E todos ficaram com uma sensação. Aquilo não era coincidência. Era um evento raro e perturbador. Número 34. O homem que atravessou a cerca. Um morador caminhava pela rua quando viu algo inacreditável. Um homem de túnica preta apareceu na frente dele e atravessou uma cerca de arame farpado, sem usar nenhum portão. Simplesmente passou direto. Uma mulher próxima viu e tentou fazer o mesmo, mas não conseguiu. Foi aí que perceberam. Aquilo não era um ser humano comum. Logo depois ele desapareceu. O mistério só cresceu desde então. Número 35. O reflexo fantasma do menino. Em um hotel, um pai filmava seu filho em frente a um espelho. O menino tocava o vidro e depois se afastava, mas foi aí que o pai viu algo estranho. O reflexo do menino não se mexeu. Continuou olhando diretamente mesmo após o garoto sair de frente do espelho. Preocupado, o pai chamou um padre. Acreditava que uma alma estava presa ali, observando seu filho. A filmagem ainda arrepia quem assiste. Seria o espelho uma passagem para algo que não compreendemos? Número 36. Elon Musk travado na posse. Durante a posse de Donald Trump, Elon Musk foi filmado quieto, até que começou a girar o pescoço e revirar os olhos de forma estranha. Foi tão repentino e incomum que chamou a atenção até das câmeras oficiais. Muitos acreditam que não era Elon Musk, mas uma entidade usando sua aparência. Outros acham que foi possessão. Seja o que for, a cena viralizou e gerou dezenas de teorias sobre quem, ou o que, ele realmente é. Número 37. A força que puxou o trabalhador. Num galpão industrial, um funcionário fazia suas tarefas normalmente. De repente, objetos começaram a cair sozinhos. Logo depois, ele foi puxado violentamente para o chão por uma força invisível.
Rumores dizem que uma tragédia havia acontecido naquele local anos antes. Seria o espírito de alguém querendo vingança? O homem escapou por pouco, mas nunca mais voltou ao local. A fábrica agora é evitada por todos. Número 38. A cliente fantasma da barraca. Durante o expediente noturno, um vendedor de rua foi surpreendido. Uma moça apareceu, pediu comida e ficou esperando. Mas, quando ele se virou para entregar o prato, ela não estava mais ali. Achando que ela fugiu sem pagar, ele checou as câmeras e viu o pior. Ele estava servindo o nada. Nas imagens não havia ninguém com ele. Apenas ele falando com o vazio. Teria sido um espírito? Ou algo ainda mais sombrio? Número 39. O homem que não caiu com o impacto. Um rapaz filmava uma avenida quando viu algo impressionante. Um pedestre atravessava na faixa quando foi atingido em cheio por um carro em alta velocidade. O carro teve o capô amassado, mas o homem continuou andando ileso, sem sequer virar a cabeça. O cinegrafista disse que o rosto dele era estranho, quase inumano. Concluiu que aquilo não era uma pessoa comum, talvez nem humana. A cena segue sendo analisada até hoje. Número 40. O homem que carregava um tronco. No meio de uma floresta, um trabalhador viu um homem caminhando com um tronco gigante no ombro, como se fosse uma vara de bambu. Aquela madeira era pesada demais para qualquer pessoa comum. O trabalhador parou, assistiu e ficou sem reação. Era real. O homem sumiu entre as árvores. Depois disso, ele acreditou que pessoas com poderes sobre-humanos podem, sim, estar entre nós. Número 41. A criatura no sótão. Uma mãe preparava o jantar quando viu algo pendurado no canto do teto. Era escuro, peludo e estranho. Ao se aproximar, percebeu algo ainda mais assustador. Uma mão comprida com garras esticou-se do escuro. Ela acreditava que era uma criatura demoníaca vivendo ali antes mesmo dela se mudar. Apavorada, pensou em chamar alguém, mas sabia que forças assim não vão embora com facilidade. Número 42. O passageiro que desapareceu no brinquedo. Em um parque de diversões, dois garotos estavam sentados lado a lado em um brinquedo de balanço giratório. O passeio começou normalmente, mas após completar uma volta, algo inacreditável aconteceu. Um dos meninos havia simplesmente desaparecido. Sumiu no ar, sem queda, sem barulho, sem rastro. O outro garoto ficou em choque. Alguns disseram que ele foi levado por uma força invisível. Outros acreditam que o balanço era assombrado, já que anos antes um acidente grave aconteceu ali. Desde então, o brinquedo foi fechado permanentemente. Número 43. A mão luminosa no hospital. Durante a madrugada em um hospital, médicos testemunharam uma cena que não conseguem explicar até hoje. Uma paciente em estado terminal estava sozinha no quarto quando uma mão brilhante apareceu ao lado dela, tocando-a com suavidade. Não havia ninguém no cômodo, mas a mão era visível, com um brilho tranquilo e quase angelical. Alguns médicos disseram que era um espírito, outros que era um anjo confortando a paciente em seus últimos momentos. Aquela luz silenciosa continua sendo um dos maiores mistérios já presenciados ali. Número 44. A presença sombria no campo. Um agricultor caminhava para verificar suas plantações quando sentiu uma presença estranha. Uma figura escura, meio embaçada, surgiu ao seu lado. Antes que ele pudesse reagir, a sombra passou por ele e o tocou. Ele descreveu a sensação como se algo tentasse entrar em seu corpo. Uma energia pesada, maligna. Quem viu o vídeo acredita que foi uma tentativa de possessão. Depois desse dia, o homem sumiu da região. Ninguém sabe ao certo como ele está hoje. Número 45. O convidado invisível da academia Câmeras de Segurança de uma academia registraram um momento assustador. Um instrutor conversava com alguém, mas não havia ninguém ali. Sim, ele falava sozinho. Ou melhor, com o ar. A equipe de segurança chamou o instrutor e mostrou o vídeo. Ele insistiu que havia um visitante falando com ele, mas ao ver as imagens, ficou apavorado. Não havia pessoa alguma ao seu lado. Desde esse dia, ele nunca mais voltou ao local. Número 46. O homem que segurava o próprio pescoço. No meio da rua, uma mulher avistou um homem de aparência estranha. De repente, ele fez algo assustador. Segurou o próprio pescoço com as mãos e o puxou, como se fosse removê-lo. A cabeça parecia solta, como se estivesse presa por um fio. As pessoas ao redor pararam, chocadas. Seria uma ilusão de ótica? Ou algum tipo de feitiçaria? O homem continuava puxando e recolocando o pescoço como se fosse uma dobradiça.
O público ficou dividido entre acreditar em truque de mágica ou em um ato de magia negra. Um programa de televisão que parecia comum de repente se transformou em um dos vídeos mais discutidos do momento. Uma apresentadora falava normalmente quando seus olhos começaram a piscar de forma anormalmente rápida, em um ritmo impossível para qualquer ser humano. Não bastasse isso, seu rosto se contorceu em expressões estranhas, como se sua fisionomia estivesse mudando por alguns segundos. O público em casa ficou em choque. Rapidamente começaram as teorias. Seria ela um ser reptiliano tentando manter sua forma humana? Ou estaria revelando poderes que não pertencem ao nosso mundo? O clipe se espalhou pelas redes, e até hoje ninguém conseguiu explicar de forma convincente o que realmente aconteceu naquele estúdio. Moradores de uma cidade ficaram em choque ao olhar para cima e ver um avião parado no ar. Não era ilusão. A aeronave estava simplesmente imóvel, como se o céu tivesse congelado. Durante alguns minutos, o avião permaneceu ali, sem se mover 1 centímetro sequer. Só depois voltou ao normal, desaparecendo no horizonte. Curiosamente, outros voos naquele mesmo dia foram cancelados. Para quem viu, foi como se o próprio tempo tivesse esquecido de avançar. Moradores de uma pequena cidade olharam para cima e quase não acreditaram no que viam. Havia fogo no céu. Não eram nuvens avermelhadas ou pôr do sol. Eram labaredas reais queimando intensamente em apenas uma parte do céu, sem nenhuma fonte aparente. As interpretações foram as mais variadas. Alguns acreditaram ser um aviso divino, outros disseram que era o fim dos tempos. Também houve quem afirmasse que o céu estava revelando uma parte escondida de outra dimensão, mas ninguém conseguiu explicar como algo assim pôde acontecer. Um vídeo publicado recentemente mexeu com a internet. Nele, um homem mostrava o interior de uma Pizza Hut que parecia presa no tempo. Desde os uniformes dos funcionários até a decoração, tudo remetia ao ano de 1998. Até os jogos eletrônicos eram daquela época. De repente, o homem foi visto saindo do restaurante e voltando ao presente, mas não pela porta. Ele apareceu descendo do ar, como se tivesse atravessado um portal invisível. Para muitos, aquilo foi um caso claro de viagem no tempo. Para outros, apenas uma realidade alternativa que se revelou por instantes. Preso em um engarrafamento, um motorista olhou para cima e reparou em algo estranho. Um helicóptero estava parado no ar, completamente imóvel, com as hélices congeladas. À primeira vista, ele pensou em pane mecânica, mas se fosse o caso, o helicóptero deveria ter despencado. No entanto, ele continuava flutuando no mesmo ponto, desafiando qualquer explicação. Depois de alguns minutos, o helicóptero voltou a se mover, mas a cena deixou todos os presentes em choque. Um passageiro olhava pela janela do avião quando notou algo que o fez duvidar dos próprios olhos. Acima do mar, outra aeronave estava completamente parada no ar, como se fosse uma estátua suspensa no céu. Ela não se movia, não mudava de posição, apenas permanecia congelada no espaço. Mais tarde, surgiram teorias de que ele havia presenciado um raro fenômeno conhecido como Skylock, uma espécie de ponto em que o tempo e o espaço travam por instantes. Poucos têm a sorte, ou o azar, de testemunhar algo assim. Em uma rua tranquila, moradores presenciaram uma cena que parecia saída de um truque de mágica. No meio da pista, um homem foi visto parado, mas não de forma comum. Ele estava em posição de caminhada, com uma perna à frente e a outra atrás, como se estivesse congelado no ato de dar um passo. Por alguns instantes, parecia que o tempo havia travado só para ele. Pessoas ao redor olharam, gravaram e ficaram sem palavras. O vídeo foi parar na internet e logo choveram teorias. Uns diziam que se tratava de uma falha na Matrix, outros acreditavam em um rasgo na realidade. A pergunta que ficou no ar: e se todos nós estivermos vivendo em uma simulação e, de vez em quando, ela falha? Na China, um voo comercial se tornou alvo de manchetes após um incidente perturbador. Um passageiro acordou de repente tomado pelo pânico. Ele afirmava que já havia passado pela mesma situação 5 vezes antes, sempre com o mesmo final: o avião caía. Agora, segundo ele, aquele era o 7º ciclo, e a tragédia iria se repetir. O homem começou a gritar, pedindo para abrirem as portas ou pousarem imediatamente. Os outros passageiros, assustados, filmaram a cena. Mais tarde, especialistas disseram que poderia se tratar de uma memória traumática de quase acidente que se repetia em sua mente. Mas para quem estava a bordo, a sensação era de que estavam vivendo dentro de um looping de tempo. Afinal, e se ele estivesse realmente certo? O que vimos até aqui desafia tudo o que entendemos como realidade
São momentos tão fora do comum que nos fazem questionar se o mundo à nossa volta é mesmo como parece ser. Você acredita que essas cenas têm explicação? Ou será que estamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior e invisível? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com alguém que adora mistérios. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!